Rapaziada, eu cresci assistindo canais como o do João, do Meu Mundo Minha Vida. Cresci escutando músicas como Você Pode Me Tirar Tudo Que Tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo. Eu sou feliz e canto. O universo é uma canção e eu vou que vou, do nosso grande Charlie Brown Jr. Tive uma criação das quais os meus pais sempre foram pessoas muito humildes, como vocês sabem. Meu pai é pedreiro, minha mãe faz tapete de crochê pra sobreviver. Porém, eles sempre foram as pessoas mais honestas e verdadeiras que eu conheço. E eu também fui ensinado, assim como eles, a ser uma pessoa simples. Não é à toa, Jones, que eu me identifico muito com aquela música Simple Man, né? Acho que é assim que falam, né? Aquela letra diz muito sobre a maneira com que eu enxergo a vida. E o que isso tem a ver com o vídeo de hoje? Bom, rapaziada, aqui no canal eu sempre filmei de tudo pra vocês. Sempre mostrei a minha vida e as minhas coisas pessoais, incluindo até as brigas que eu tinha com a minha família, com a minha irmã, com a minha mãe. Caramba, me deixa em paz, velho. Você fica até 2, 3 horas. Sabe por que você quer adiantar isso aí? Que na hora que você chegar da escola, você vai assistir Netflix. Porém, existem algumas coisas das quais eu nunca fui de falar aqui com vocês, como por exemplo, dinheiro. Primeiro que eu não tinha muito, segundo que eu nunca vi ninguém na maromba aqui falar sobre questões financeiras. Pode até ser que tenha, mas o Joe Jones nunca viu, tá? Porém, rapaziada, já se passaram algum tempo aí desde quando o Joe Jones começou a ter o contato com o dinheiro, né? Desde lá até aqui eu aprendi algumas coisas, fiz algumas burradas com o meu dinheiro e eu gostaria de vir aqui compartilhar essa história com vocês. Não, que esse vídeo aqui, Joe Jones, não é pra vir pedir dinheiro pra vocês, pra quitar as minhas dívidas não, tá? Até porque eu não gosto de pedir nada de graça pra ninguém, velho. Eu sempre gosto de oferecer alguma coisa em troca, até porque assim eu consigo retribuir de uma certa forma o favor que a pessoa me fizer. Um exemplo vivo aqui é a rifa do Palhinho. Inclusive, eu vou falar pra vocês o motivo pela qual eu realmente rifei o Palio, mas o Palio é um exemplo vivo da qual eu vim aqui pedir ajuda pra vocês, porém, em troca, eu estou abrindo mão do meu carro, certo? Bom, salve rapaziada, começando o vídeo novo pra vocês de Joe Jones. Lembra que eu falei que aqui no canal ia ter só vlogzão? Pois é, esse daqui é bem dizer como se fosse um vlog, tá? E vocês vão entender o porquê que eu tô colocando esse vídeo nesse dia, exatamente hoje. Tem um motivo, Joe Jones. No vídeo de hoje, Joe Jones, hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência de vida, dando ênfase, claro, no dinheiro, né? E sabe por que o Joe Jones escolheu fazer esse vídeo hoje? Não sei. Porque hoje eu completo 22 anos de idade. Obrigado. Hoje o Joe Jones completa 22 anos de vida, é meu aniversário, eu tô extremamente feliz. E assim, rapaziada, eu criei o meu canal, velho, com 16 anos de idade. Só aí nessa brincadeira já se passaram aí de 5 a 6 anos mais ou menos, certo? E nesses 5 anos o Joe Jones adquiriu um pouco de experiência, então eu gostaria de compartilhá-la com vocês. Até porque existem muitas coisas das quais a gente não fala com frequência aqui nas redes sociais, né? Muitos de vocês devem estar se perguntando agora, pô, Joe Jones, você não tem vergonha de falar sobre um assunto tão pessoal não? Sobre a sua questão financeira, né? E eu digo que não, Joe Jones, porque eu sou adepto daquela filosofia que é o seguinte: uma pessoa sábia, ela nunca detém o conhecimento apenas para si, ela sempre passa para frente, né? Então eu acho que eu não tenho nada a perder em compartilhar aqui a minha experiência com relação a dinheiro, até porque com certeza pode ajudar muito de vocês. Esse é o intuito do vídeo, contar minha experiência para que vocês não cometam o mesmo erro, certo? E Joe Jones, um dos motivos pelo qual eu não tenho vergonha nenhuma de falar aqui para vocês sobre as minhas questões financeiras é porque vocês provavelmente não são ricos. E a culpa não é inteiramente de vocês. A gente não teve educação financeira quando a gente estava na escola, por exemplo. Assim como muitas outras coisas das quais a gente nunca foi ensinados, né? Como, por exemplo, as drogas. É um assunto da qual a gente não tem tanto conhecimento assim. Até porque a nossa cultura é bem diferente da de poupar dinheiro e até mesmo investir, né? Mas enfim, vamos lá, Joe Jones. Eu comecei a trabalhar muito cedo, velho. Com 14 anos mais ou menos. Acredito que até antes disso eu já trabalhava com meu pai de servente de pedreiro. Mas eu odiava trabalhar com meu pai, até porque eu imagino que vocês saibam como é que é a questão de trabalhar com a família, né? Até que finalmente, depois de tanto procurar, eu consegui o meu primeiro emprego registrado, que era como jovem aprendiz com 16 anos. E esse contrato, ele foi do 16 até os 17 anos. E depois disso, Joe Jones, eu entrei na pior fase, uma das piores fases da minha adolescência, que acredito que é uma das piores fases na adolescência de qualquer homem. Aquela fase, Joe Jones, da qual as menininhas não te dão atenção, as menininhas que é os caras acima de 20 anos, né? E principalmente, você tá com 17 anos prestes a entrar na fase do exército, é onde nenhuma empresa quer contratar esses garotos, porque corre o risco de contratar e logo em seguida o exército chamar e aí ter que acabar o contrato na metade. E assim, nessa época de desemprego, eu trabalhava com meu pai. Só que vocês lembram que eu falei que eu não gostava de trabalhar com meu pai? E, Max, só por que você não gostava de trabalhar com seu pai? Simples, como eu falei, a questão financeira, ele é meu pai, ele colocava a comida dentro da minha casa, ele pagava a conta de luz, pagava a conta de água, ele fazia tudo. Então assim, a questão do pagode era complicado.
salário, Jones. Eu queria minha grana, sabe? E aí, assim, eu não arrumava trampo porque eu tava na fase do exército e era menor de idade, né? Porém, ainda assim, eu fui lá e consegui um outro trampo, mas adivinha, Jones? Adivinha? Como servente de pedreiro. Eu não estou suportando mais. E ali sim a minha vida ficou um pouquinho pior, Jones, porque eu vou explicar. Eu acordava, inclusive isso tem registrado aqui pra vocês no canal, mas eu acordava às 5 horas da manhã pra voltar às 5 horas da tarde, ou seja, eu saía de casa com o sol nascendo e chegava em casa quando o sol estava se pondo. Aí você me pergunta, tá, Maxwell, mas o emprego era ruim porque você trabalhava pesado e acordava cedo? Também, Jones, mas até então dane-se porque eu nunca tive medo de trabalhar. Mas era difícil, Jones, por uma questão. Eu tinha que aguentar a ignorância do meu patrão. Era um cara muito sem educação, velho, eu me xingava de tudo quanto era nome. E o nome pesado. E assim, eu fui criado em um lar da qual minha mãe sempre, como eu disse, me deu muita educação, me deu muito amor, muito carinho. Eu não fui criado desse jeito. Então, foi um dos momentos que, assim, eu me sentia mal com aquilo, tá ligado? E assim, Jones, eu tinha tomado na jabirosca. Sabe por que eu tomei na jabirosca? Vou contar pra vocês. Porque o Jones, na época, comprou um celular de R$2,5, um Galaxy S5, parcelado em 7 vezes. E o porquê que eu fiz isso? Porque eu pensei assim, ó. Bom, eu vou receber no final do mês uns R$1.800. Com certeza vai dar pra eu pagar as prestações suaveira. Porém, eu não contava que o cara ia ser um belo de um, né, pra não falar o nome feio aqui. E aí eu tinha tomado na jabirasca, porque eu não podia sair do trampo, porque eu tinha conta pra pagar e ao mesmo tempo não queria ficar no trampo porque o cara enchia a porra do meu saco. Era assim, algo anormal. Porém, eu só não tomei mais na jabiraca, por quê? Porque o pai do Jones também era pedreiro, pô. Aí resolvi, depois de uns 2 meses, sair e ir trabalhar com meu pai. Voltar a trabalhar com meu pai, né? Mas aí, rapaziada, janeiro de 2018, o Jones foi dispensado do exército e graças ao bom Deus, no mesmo dia eu consegui um trampo registrado para trabalhar no cinema, na Cinépolis. E eu recebia R$1.000 e poucos mais ou menos, Jones. E adivinha? Eu terminei a conta com a minha mãe que eu tinha feito e logo na sequência já fiz mais contas. Eu vivi endividado, rapaziada, porém é aí que entra a questão da educação financeira. Inclusive eu li aquele livro O Segredo da Mente Milionária e naquele livro ele fala sobre uma questão que é muito importante, que é o que eu vou falar pra vocês, as crenças limitantes que a gente tem com relação a dinheiro. Por quê? Porque a gente cresce observando os nossos pais. E é aí que muitas das vezes tá o problema. Eu sempre via minha mãe usar o cartão de crédito pra parcelar as coisas. É porque ela não tinha muitas condições de adquirir as coisas parceladas. Então tudo que ia comprar pra casa, parcelava. Ia comprar roupa, parcelava. Ia comprar material de construção pra casa, parcelava. E o meu pai era muito pior. Porque o meu pai era o tipo de pessoa que ele comprava pra depois saber como é que ele ia pagar. O resultado, um filho que não sabe administrar o próprio dinheiro. Mas não é só isso, claro. Tem um outro fator muito importante. Eu sou pobre, né? Nunca tive condições de ter as coisas que eu realmente queria. Meus pais nunca tiveram condições de sempre dar pra mim o do melhor. Nunca faltou nada pra mim. Eu agradeço muito a Deus e sou muito grato por tudo que os meus pais me deram. Porém, quando eu comecei a ganhar o meu dinheirinho, eu queria comprar, né, Jones? As coisas. E não é comprar as coisas caras. Era comprar as coisas que eu realmente queria. Porque como eu disse pra você, Jones, eu ia na igreja, velho. Minha mãe comprava as roupas sempre uns 2 números acima, Jones. Porque na cabeça dela é o quê? Ele vai crescer, vai dar o estirão, aí, né, não vou gastar dinheiro com roupa, já tem ali no tamanho. Então, assim, eu só queria comprar as coisas que eu realmente queria. Inclusive, tem uma história com um tênis, velho, muito doido, eu vou contar pra vocês. Vocês vão entender. E assim, rapaziada, logo depois eu fui mandado embora do cinema, logo na sequência, não deu nem tempo de terminar o aviso prévio e eu já tinha arrumado outro trampo, ainda assim, no shopping, né, no Walmart, pra trabalhar no Walmart. E foi lá no Walmart onde as coisas começaram a dar certo aqui pro Jones no YouTube, vocês lembram disso, né? Antes do patrocínio da Growth, eu já recebi alguns potes de whey, aí eu já não tinha mais gasto com suplemento e ainda recebi uma moedinha, porque lá naquela época, como vocês sabem, eu vendia aqueles potão de Cinta Six pra ganhar um dinheirinho. Então, eu, além de não ter gasto mais com suplemento, eu ainda recebi um dinheirinho. E as coisas foram dando mais certo ainda, veio o patrocínio da Farmaforma, veio o patrocínio da Growth. E chegou a altura do campeonato, Jones, que eu tava recebendo uma quantidade de grana que, assim, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse receber aquela grana, ainda mais com a idade que eu estava recebendo. E, Maxwell, depois que você começou a ganhar mais dinheiro, aí você quitou suas contas, né? Não! Ai, rapaziada! Foda, velho. É foda. Nada daqui é do pobre funciona. Me dá vontade de enfiar o dedo no... É aí que entra aquela sábia frase. Se você ganha muito dinheiro e vive endividado, o problema nunca vai ser a quantidade de dinheiro, e sim a maneira com que você está administrando ele. É verdade. E rapaziada, eu chutei o pau da barraca, malandro. Eu virei o Silvio Santos aqui da Redondeza. Era só aviãozinho pra lá, aviãozinho pra cá, você tá louco. Eu gastava, hein, Jones? E sabe aquela história engraçada que eu falei pra vocês do tênis? Pois é, vou contar pra vocês. Lembra dos meus 120 dias? Naquela época eu tava fazendo uma estratégia pra ficar feio.
Quer dizer, pior do que eu já era, né? Eu tava deixando, inclusive, tô com o estufinho aqui, ó. Olha o estufinho. Eu deixei pra ilustrar. Vocês acham que é o quê? É pra ilustrar. Eu tava com esse estufinho, mas muito maior. O cabelo já tá grande, ó. Preciso raspar, porque eu sou careca, eu não tenho cabelo. Mas o cabelo tava assim, vai ter foto aí pra vocês. O cabelo tava assim. Tava usando, assim, as piores roupas, os piores tênis. Eu lembro que meu tênis tava rasgado na época, né? Justamente porque era pra dar uma transformação no final do projeto. E, de fato, deu uma puta transformação. Mas, a história engraçada é que quando eu fui pra comprar o tênis, né? Pra fazer o vídeo da transformação, velho, eu dava pulo dessa altura de alegria, mano. Porque eu finalmente ia comprar o tênis que eu sempre quis. E o tênis era um Vans Old School. Exatamente, esse era o nome do tênis, Vans Old School. Aquele dia eu lembro que eu comprei até perfume pra fazer graça pra Beatriz. Agora eu quero que você conte pra ele e pra todo mundo como que você acha que eu fiquei. Mano, eu juro pra ele. Mas por que você cortou? Mas por que você cortou? Bugou a menina, entendeu? Ficou bonitinho? A época foi tão marcante, pra vocês terem ideia, que eu lembro muito, assim, com clareza das coisas. Eu lembro das músicas que eu escutava na época, quando eu fazia o cardio só pensando no momento que eu ia comprar o tênis, que eu ia comprar as coisas. A música era a música da Lorena e do Santi, Dizeres. E assim, Jojo, como eu citei a Beatriz pra vocês, pois é, a Beatriz, velho, ela foi um dos motivos pelos quais eu mais gastei dinheiro, sabe? Porque assim, quando eu comecei a ganhar dinheirinho, eu tava conhecendo a Beatriz, e aí tinha dois BO. Eu queria mimar ela e também tinha as restrições do meu sogro em ver a Beatriz, que me fazia acabar gastando dinheiro com motel e enfim. E assim, senhoras e senhores, o meu sogro com as restrições dele me fez gastar muito dinheiro desnecessário. Eu sei que muitos de vocês devem estar pensando, não, Maxwell, ele só fez o papel de pai dele, de colocar o limite nas coisas. Mas não, Jojones, não era não. Tanto que até hoje, depois de casado, eu continuo enxergando aquilo ali como algo que foi extremamente desnecessário. E assim, rapaziada, esse lance de sair com a Beatriz, né, fez com que a gente fosse afetado com uma outra coisa que é o vício em comprar, o vício em gastar, sabe? E assim, vai por mim, esse é um dos vícios mais perigosos que existe. É tão perigoso a ponto de você estar endividado e continuar gastando. Eu vou falar disso pra vocês mais pra frente. Ainda mais nos dias de hoje que a gente tem o maldito do algoritmo, que, velho, você tá numa conversa com a sua mulher e você fala, quero comprar uma geladeira, depois você abre o Instagram, vai estar lá, anúncio de geladeira pra tudo quanto é lado na sua cara, assim, tá ligado? E isso quando você não vai até o aplicativo lá do Mercado Livre e pesquisa. Meu, se você pesquisa lá, batata, vai ter notificação lá. Ah, você quer geladeira? Tó geladeira. Você quer fone de ouvido sem fio? Tó AirPods, tá aí, ó. E se você não tomar cuidado, você vira um consumidor desenfreado, assim, sem necessidade. E assim, rapaziada, eu gastei, velho. Era aniversário, era qualquer data comemorativa eu dava presente pra Beatriz. Era aniversário, eu dava presente, era Páscoa, eu dava ovo de Páscoa, era Natal, eu dava presente de Natal. Chamava amigo pra comer, pagava pro amigo comer junto. Comprei celular pra Beatriz, comprei celular pra minha irmã, melhor, eu ajudei minha mãe a pagar o celular da minha irmã, comprei celular pro meu pai, comprei a minha moto. E assim, rapaziada, por mais que eu tenha gastado realmente muito dinheiro desnecessário, existiram as coisas que eu comprei que foram os investimentos, né? Que servem e são úteis pra mim até hoje, como por exemplo meu computador. Eu editava num computador que travava mais que gago, pô. Aí eu tive que ir lá comprar um computador. Como eu falei da motoca, e assim, a motoca foi um investimento que me rendeu algumas dores de cabeça, velho. Contei um pouco da história aqui pra vocês, porém eu não contei a história completa, né? Então vamos lá. A história é basicamente o seguinte, quando eu comprei a moto, velho, logo na sequência eu já levei ela pra customizar e comprei a moto à vista, paguei o valor da moto à vista. Logo na sequência eu já levei a moto pra customizar. E assim, rapaziada, na época que eu levei a moto pra customizar, eu tinha condições de customizar. Naquela época. Porém, customização você não paga de uma vez, você vai pagando por etapa. O cara vai fazendo, você vai pagando. O cara vai fazendo, você vai pagando. E assim, como o cara demorou muito tempo pra terminar a moto, o tempo acabou passando e eu com a minha cabecinha de vento, ao invés de guardando o dinheiro pra pagar o rapaz, não, fui gastando todo o dinheiro sem guardar um puto sequer. Eu só queria saber de gastar, Joe Jones. E assim, rapaziada, eu fiquei endividado justamente porque eu gastava o dinheiro que eu não tinha, certo? Só que aí você deve estar se perguntando, pô, Maxwell, mas você é caloteiro? Você ia lá, comprava as coisas e não pagava dos caras? Não, rapaziada, não foi isso. Como eu disse, quando eu levei a moto, eu até tinha condições pra customizar. Até porque se tem uma coisa que eu mais odeio, mano, é dever. Tanto que vocês vão entender que eu entrei numa puta fase de bosta da minha vida por conta disso. O meu problema foi uma coisinha chamada cartão de crédito. Pois é, Joe Jones, foi aí que eu tomei, ó, na jabirosca. Porque quando eu fui perceber a merda que eu estava fazendo, a bola de neve já estava grande demais. E a prova de como eu odeio dever foi aí que eu comecei a ficar depressivo. E assim, quando você tá mal com alguma coisa, velho, parece que tudo vai ficando mal. Tudo vai ficando uma bosta, tudo vai ficando ruim, e aí você parece que você começa a ver coisa ruim e assim vai. Eu vou explicar pra vocês o cenário que a minha vida tava em um determinado momento. Eu já tava com a Beatriz há um tempo e eu percebi que se eu casasse com ela, eu ia gastar muito menos dinheiro do que se a
gente continuasse namorando. E aí eu pensei, por que não? Eu já tinha certeza que a Beatriz era a mulher que eu queria casar, que era a mulher da minha vida, né? E assim, eu também sempre quis casar cedo, rapaziada. Sempre foi um sonho meu casar cedo. Assim como eu pretendo ter filhos cedo, né? Pra mim, Dionis, não existe riqueza maior na vida do que família. Então eu desde cedo sempre quis construir a minha própria família. Tem um fator muito importante também. Eu não tive avós, nem por parte de pai, nem por parte de mãe. Então assim, digamos que também é um sonho grandioso dar netos pra minha mãe. Ver meus filhos tendo os avós deles, sabe? Isso daí é um dos meus maiores sonhos. E aí, rapaziada, antes de iniciar minha preparação pro meu campeonato lá atrás, eu chamei a Beatriz e eu lembro dessa cena até hoje, velho. Chamei ela, a gente foi no shopping, eu lembro que tava com uma puta dor de barriga. Chamei ela no shopping, pra gente ir no shopping, até porque lá a gente não ia ter um incômodo nem do pai dela, nem da minha mãe em casa. Pra você ver, o único momento que eu tinha pra ficar realmente livre, sozinho com a Beatriz, era se eu colocasse a mão no bolso pra pagar alguma coisa, seja pra ir pro shopping, ou onde você vai fazer o Vucu Vucu. Tanto que já tem vídeo aqui no canal que eu falei, que teve uma vez que eu fui pego aonde? No estacionamento do shopping. Deu vontade, eu tava no fogo, não podia ir pra lado nenhum, tive que, né, ir no estacionamento do shopping mesmo. E assim, lá no shopping a gente começou a planejar tudo, colocar tudo no papel. Quanto que a gente ia gastar com tanto, quanto que a gente ia gastar de aluguel, quanto que a gente ia gastar de... nananana, e por aí vai. E assim, por mais que eu estivesse já todo endividado por conta da questão da customização da moto e tudo mais, a gente fez os planejamentos e tirou a conclusão de que a gente ia passar apertado ali um pouquinho de tempo, mas que a gente conseguia fazer uma festa simplesinha, mas nem era festa, era só um almoço em família e juntar as escovas de dente. A gente tava calculando que assim, a gente ia entrar endividado, mas nos prazos de 3 meses, no máximo, a gente já tinha quitado todas as contas, até porque a gente não ia precisar mais ficar saindo, né? A gente ia ter a nossa casinha. E assim foi, marcamos a data de casamento e desde então a gente começou a poupar dinheiro. Só que assim, lembra que eu falei pra vocês que comprar é um vício, se torna um vício se você não tomar cuidado e não tiver cabeça? Mesmo tentando me controlar, a gente ainda gastava muito com besteira, até porque, né, Joe Jones? Eu ainda não tinha casado, então o Joe Jones ainda precisava ver a minha mulher, né? E a fase da deprê tava chegando, rapaziada. Até porque tem uma outra coisinha que eu não contei pra vocês, eu esqueci de contar. Eu estava contando justamente que o casamento ia me render vários conteúdos foda, Joe Jones, até porque é o seguinte, eu nunca saí pra balada, nunca fui de sair pra festa nenhuma de modo geral. Primeiro porque eu era muito novo e não tinha condições. Aí quando eu passei a ter um pouco mais de condições, eu logo de cara comecei a namorar a Beatriz. E quando eu namorava a Beatriz, o meu sogro não deixava eu sair pra lado nenhum. Então eu pensei, mano, maravilha, assim que eu casar eu vou ter liberdade pra sair pra onde eu quiser, gravar os rolês mais da hora, a galera vai curtir, ver os rolês, certo? Porque a gente nunca foi de sair, então a gente vai despirocar. Porém, era eu falando isso e o Covidão falando, não vai não, filho. Você tá achando que você tá louco? E assim, rapaziada, eu marquei o casamento, velho, pro final do ano, porque a minha intenção era fazer o quê? Juntar um dinheirinho, dar de entrada pra financiar o AP. Porém, em março começou essa bendita pandemia. E assim, rapaziada, nenhum de nós, velho, seja sincero, de nenhum de nós imaginou, pelo menos não quem fosse leigo, né, com relação ao assunto, imaginou que fosse durar esse tempo que está durando, né? Todo mundo meio que subestimou. Tanto que eu, na época, eu lembro que eu tava saindo da minha competição foi de porta fechada, ninguém pôde entrar, tanto que eu nem tenho foto direito do dia do evento, porque eu não paguei as fotos na esperança que, vai dar pra alguém entrar e tirar, mas não deu pra ninguém tirar foto. E assim, quando terminou, eu lembro que no dia do campeonato a Smart Fit fechou, que é a academia onde eu treino. Eu treino lá, velho. Aí assim que fechou, eu pensei, graças a Deus, eu vou descansar, logo já volto pros treinos, que isso daí vai acabar. E assim, rapaziada, com tudo fechado, meu sogro começou a ficar em casa. E lembra que eu falei pra vocês que ele não deixava eu ver a Beatriz? Pois é, eu não respeitava muito isso. Todos os dias, bem dizer, eu dava um jeito de ver a Beatriz. Porém, com ele em casa, isso começou a ser um pouco mais difícil. E assim, em um determinado momento, eu e a Beatriz, a gente chegou à conclusão de que a gente não iria mais financiar, porque financiar o apartamento ia ser muito inviável. E graças a Deus que a gente não fez isso. A gente chegou à conclusão de que alugar era melhor. E aí eu tinha o seguinte pensamento. Primeiro que eu já desacreditava da pandemia, eu não achei que ia tão longe assim. Eu já não precisava mais da entrada porque eu não ia financiar, eu ia alugar. E também não podia ver a Beatriz, então a gente resolveu meter o pé na jaca e adiantar o casamento pro mês do aniversário da Beatriz, inclusive, mês de maio. E assim foi feito, porém, um dia antes do meu casamento, a deprê estava começando. Recebi a notícia que um dos meus patrocinadores, por conta da pandemia, uma coisa óbvia, eles iam ter que reduzir meu salário em 50%. Dinheiro esse que eu contava não pra ostentar, mas sim pra pagar conta. E com a pandemia, Joe Jones, as coisas não melhoraram, as coisas
coisas só pioraram. Recebi redução de outros patrocinadores também. Mas assim, lembra que eu falei do vício em gastar? Pois é, depois de casados, de fato nós reduzimos em uns 40% mais ou menos os gastos que a gente tinha. Porém, os outros 60% a gente ainda fazia merda e ainda tava gastando dinheiro. Sem falar, claro, nos gastos inesperados, como por exemplo minha gata. Minha gata caiu, eu tive que fazer uma cirurgia de R$1.000 e poucos do nada. Teve o Charlie também que teve que fazer consulta no veterinário e por aí vai. E foi aí, Jones, com tanta conta pra pagar que eu resolvi rifar o palinho. Eu comentei que ia ser pra minha lua de mel e de fato até eu conseguiria tirar um dinheirinho pra fazer a lua de mel, algo simples. Mas a maior parte do dinheiro da rifa era pra pagar a conta. Tanto que teve até uma moça que chegou em mim na rua, ela brincou comigo, né, a colega minha. Ah, você tá vendendo palinho porque você tá endividado lá na boca, né? Você precisa pagar a biqueira. E aí eu ri e falei pra ela, coitado, mal você sabe que isso é bem antes de sequer eu começar a usar erva. E aí, Jones, eu sei que muitos de vocês querem saber como que a história termina, né? Como que tá a minha situação financeira hoje. E bom, a história é que, graças a Deus, na data que eu tô gravando esse vídeo, falta pouquíssima coisa pra eu terminar minhas contas, nem se compara com o número que tava, né, quando eu casei. E o principal de tudo, né, eu finalmente aprendi a lição de não gastar mais do que eu ganho, poupar dinheiro, aprender a investir o dinheiro e sempre viver um degrau abaixo, que inclusive é uma das coisas que quase todas as pessoas que eu conheço que são bem-sucedidas fazem. Elas nunca gastam mais do que elas recebem, isso é fato. Graças a Deus, hoje a moto tá quitada 100%, não devo mais customização nenhuma. Os móveis aqui de casa, que quando eu comprei, por eu ter casado na correria, não deu tempo de fazer enxoval nem nada do tipo, então bem dizer, eu tive que tirar do meu bolso. Por mais que eu fiz parceria com os rapazes, a parceria ainda assim eu paguei todo o material. Então assim, de uma certa forma eu gastei muito com a mudança, com tudo, mas o importante é que o Jones aprendeu pelo menos um pouco mais, evoluiu um pouco mais, e é isso que eu sempre falo pra vocês, a vida é feita disso, velho. Quando a gente faz bosta que a gente aprende. E assim, eu sou um cara que hoje eu tento falar isso pra todo mundo, até pra rapaziada do meio maromba. Eu encontro o gnomo, eu encontro o cavalo, e velho, eu vejo que os caras estão em ascensão, provavelmente os caras devem estar ganhando uma grana boa. Eu falo, velho, se você não tiver administrando seu dinheiro, velho, ele vai acabar, ele vai sumir. Então eu espero de coração que quando as coisas, principalmente depois que essa pandemia passar e a economia começar a girar novamente melhor, eu vou estar um pouco mais maduro pra administrar o meu dinheiro. Então assim, não esperem a cagada acontecer com vocês. Tomem um exemplo do Jones e já tomem as precauções antes. Hoje, graças ao bom Deus, depois disso tudo ter acontecido na minha vida, eu consigo dar valor no dinheiro. Coisa que antigamente, meu, parece que eu perdi a noção das coisas, sabe? E levar esse tombo foi bom pra me trazer pra realidade. Hoje eu sou uma pessoa que eu me controlo muito mais, sou uma pessoa muito mais estável, né, na questão de querer gastar, querer comprar as coisas que às vezes eu nem preciso. E é isso, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de coração mesmo. Lembrando que hoje é aniversário do Jones. Se você quer me dar um presente, a rifa do palinho ainda tá rolando, tá? Então o link vai estar na descrição. Dê de presente pro Jones um número, vai lá, compra, vai ter lá o WhatsApp pra vocês mandarem um comprovante, caso vocês paguem por transferência. E é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like de vocês e tamo junto.